como o cristão deve se comportar diante das adversidades. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Henrique Leitão e hoje iremos trazer uma reflexão sobre esse assunto. Como o cristão deve se comportar diante das adversidades. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente e assista o vídeo até o final que você vai gostar e vai ver Deus falando ao seu coração. A Bíblia mostra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que lutas, adversidades é algo que todo cristão está sujeito a enfrentar. No Novo Testamento vemos os apóstolos passando por lutas, por provações, por adversidades e perseguições. No Antigo Testamento vemos também, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó passando por lutas. Vemos Jó passando por uma grande provação. Entretanto, vemos em todos esses personagens bíblicos, vemos a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, agindo em favor daquelas pessoas. Entretanto, a Bíblia exige um comportamento. Então, qual comportamento devemos ter diante de tais cenários? É isso que iremos falar no dia de hoje. Terei como base Mateus capítulo 8, versículo 23, que narra a história onde Cristo repreendeu uma grande tempestade. Tiraremos algumas lições deste texto maravilhoso. Já no capítulo 8, versículo 23, vemos Jesus entrando no barco com os discípulos. E já aqui já tiro a primeira lição. Jesus entra no barco e no versículo 24, o versículo seguinte, levanta-se uma grande tempestade. Qual a primeira lição? A primeira lição é, mesmo Jesus estando no barco, o cristão enfrentará adversidades. Isto é, mesmo Cristo estando em sua vida, isso não lhe isenta de passar por lutas, por dificuldades, por provações e etc. Vendem-se uma história por aí, e muito cuidado com essa teologia, é uma teologia mentirosa, de que o cristão não passa por luta, não passa por doença, não passa por adversidade, tem que ter dinheiro no bolso, isso e aquilo outro. É uma falácia, uma mentira. Vemos no texto sagrado categoricamente que Jesus estava no barco com os apóstolos, entretanto sobreveio uma grande tempestade. Então, meu amado e minha amada irmã, você não estará isenta de passar por lutas. Observe que Daniel, pelo fato de ser um crente fiel, fervoroso, isso não o isentou que ele fosse jogado na cova dos leões. Entretanto, Deus entrou com ele na cova dos leões. Deus não o impediu, mas Deus entrou. Os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, por serem fiéis a Deus, foram lançados na cova ou na fornalha ardente. O fato deles serem fiéis não os isentou que os mesmos fossem jogados na fornalha ardente. Entretanto, Deus entrou com os 3 na fornalha ardente e o nome do Senhor foi glorificado. Então, o fato de você ser um crente fiel não lhe isentará de passar por lutas. Entretanto, Deus irá lhe conduzir à vitória e o nome do Senhor, através do seu comportamento diante de Deus, o nome do Senhor será glorificado. E como se comportar? Sendo firme, perseverante, não esfriando na fé, não deixando de orar, não deixando de ler a Bíblia e não deixando de confiar e principalmente praticando a sua fé. Esse é o comportamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O ímpio, quando passa por uma tribulação, cai em depressão, ansiedade, se desespera. Um cristão, quando passa por uma adversidade, se ele estiver firme com Cristo, ele vai orar, confiará e exercerá a sua fé. Mas a segunda lição que tiraremos desse texto é: na dificuldade você não está sozinho, Cristo está do seu lado. Observe que eu comecei dizendo que Jesus entrou com os discípulos no barco. Os discípulos não estavam sozinhos. Eles, no primeiro momento, se desesperaram. Muitas vezes, você ao passar por uma dificuldade, se desespera, fica
incrédula acerca daquele problema. Entretanto, a segunda lição é: na dificuldade você não está sozinho, Cristo está ao seu lado. Observe os discípulos de Emaús, quando Jesus foi crucificado. 2 discípulos caminhavam a caminho de Emaús. Um homem aproxima-se deles e pergunta: por que estáis tão tristes? E eles começam a falar do acontecido, da crucificação de Jesus, etc. O homem que era Jesus fala acerca dos profetas, das profecias, e eles não percebem que estavam caminhando com Cristo. A um dado momento, eles entram em um abrigo e Jesus parte o pão. No momento da alimentação, Jesus parte ali o pão. E ao partir o pão e dá-los, eles perceberam que era Jesus e Jesus some. Eles disseram: não percebemos ao longo da caminhada que andávamos com Cristo. Isso acontece com várias pessoas. As pessoas estão nas lutas, nas dificuldades, etc. Cristo está do lado delas. Elas estão vencendo e não percebem que estão vencendo e não percebem também que Cristo está ao lado delas. Então a segunda lição é essa: você não está sozinho. Terceira lição que tiraremos desse texto maravilhoso é: Jesus está ao seu lado, portanto não pode faltar fé. Eles despertaram o Senhor Jesus pedindo socorro. E Jesus pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? Jesus está do teu lado. Não pode, em hipótese alguma, faltar fé. A fé é uma ferramenta indispensável na prática da nossa caminhada com Deus. Não temos como caminhar com Deus se não tivermos fé. A Bíblia fala lá em Hebreus: sem fé é impossível agradar-lhe. Então, sem fé não tem como caminhar. Quarta lição: Jesus acalmou a tempestade, mas seja grato. Eles clamam, Jesus censura a falta de fé e imediatamente a tempestade é acalmada. Então, pratica a sua fé. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a fé. E a falta de fé também chama. Quando Jesus curou o servo do centurião, ele disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Quando ele curou a filha da mulher cananeia, do mesmo modo, a fé daquelas pessoas chamou a atenção de Cristo, ao passo que a falta de fé também chama a atenção de forma negativa. E quando a tempestade é acalmada, eu tiro uma outra lição: seja grato. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou. E Jesus, ele tocou nesse assunto. Ele disse: apenas um? Cadê os 9? Somente um voltou para dar glória a Deus. Há pessoas que são valentes, são fervorosas na oração, e quando recebem, esquecem de Deus. Então não esqueça, agradeça. Não esqueça de agradecer. Então, se esse vídeo agregou, lhe peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário e compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.